Vamos dar sequência ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Que é o nosso objetivo hoje aqui. E nós estamos no capítulo 18, tem como título Apontamentos à Margem, né? E o Aulus está explicando algumas coisas importantes sobre a mediunidade para o André Luiz e o Hilário, né? Tá? Vamos ver aqui onde é que nós paramos, né? Então, nos domínios da mediunidade, capítulo 18, continuando, nós vamos terminar hoje, né? Então, está dizendo assim, ó, visto que o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito se enquistou no superficialismo dos templos, né? Esse aqui foi o último slide que a gente colocou na semana passada, né? Por quê? Porque a mediunidade ela fazia parte da vivência dos cristãos, fazia parte da vida de Jesus, né? Assim como fez parte da vida de Moisés, né? Moisés vivenciou uma série de fenômenos, né? Ele foi o eixo central de uma série de fenômenos muito interessantes, fenômenos mediúnicos, né? E Jesus também, né? Jesus no atendimento aos doentes, aos obsediados, Jesus também era o epicentro ali de uma série de fenômenos, de curas, né? Transformar água em vinho, acalmar a tempestade, né? Multiplicação dos pães e peixes, as várias curas imediatas que ele fez, eram fenômenos extraordinários, né? Então, isso tudo fez parte também dos discípulos, né? Da vida dos discípulos no Pentecostes, depois no Paulo de Tarso, né? Estevão, Paulo de Tarso, a mediunidade ela era comum para eles, né? Aí continuando. Jesus nos reaparece então agora não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, asseverou Aulus, né? Então os espíritos, eles, na medida que eles chegam à vida espiritual, adquirem consciência, começam a entender a profundidade da vida, eles começam a sair do nosso sectarismo. Eles começam a romper as barreiras dogmáticas, sectárias, né, que nos separam, as religiões, né, e começam a analisar o fenômeno mediúnico puro, né, e as possibilidades de renovação da humanidade, as possibilidades de ascensão da mediunidade, né? É claro que dentro da doutrina espírita, o modo da gente entender a mediunidade, o modo da gente vivenciar a mediunidade vai estar comprometido com o conhecimento que a gente adquiriu dos espíritos, né? Então, é lógico que nós não podemos hoje desfazer totalmente da instituição doutrina espírita, assim como a instituição católica, evangélica. Lógico que isso vai continuar existindo, né? Até porque existem diferenças no modo de pensar, e nós, dentro da doutrina espírita, vamos seguir a orientação de Kardec, vamos seguir a orientação de Emmanuel, vamos seguir a orientação de Joana de Ângeles, né? E outras pessoas em outras religiões vão seguir outras orientações, né? Mas os espíritos, eles observam a capacidade do ser humano de entrar em contato com a vida espiritual, né? De entrar em contato com a vida espiritual e de extrair desse contato com a vida espiritual algo que as eleve, algo que as faça ser melhor como pessoa. Aí, nesse sentido, a questão sectária, a questão religiosa, ela fica em segundo plano, né? Porque o mais importante é essa conexão da criatura com o transcendente e o quanto essa conexão auxilia
para o aprimoramento da humanidade. Isso é a questão mais importante, né? Mas todo esse referencial, nós estamos estudando aqui um livro espírita que fala sobre mediunidade, nós não estamos estudando um livro de outra religião falando sobre mediunidade, ou falando sobre revelações, ou profecias, ou não, nós estamos estudando dentro do referencial espírita, né? Porque somos espíritas e nos identificamos com essa proposta, né? E respeitamos outras crenças, outros modos de lidar com a mediunidade, né? São muito respeitáveis e cada um vai viver dentro do que considera melhor para si, né? E Jesus foi um instrumento de Deus por excelência, foi médium de Deus, né? Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, né? Quer dizer, Jesus na Terra ele usou a sua mediunidade, se tornando o intermediário de Deus para todos nós, mas para acender em nós a luz do amor, para nos fazer despertar para as possibilidades da imortalidade. Ele mesmo voltou, né, numa materialização, ele voltou para nos mostrar que a morte não existe. Entrou em contato conosco, né? Aquela história de nunca ninguém voltou para falar. Jesus mesmo voltou para falar que a morte não existia, né? Num primeiro momento ele nem deixou que Maria de Magdala tocasse nele, ele não deixou porque ele provavelmente não estava tangível, né? Era precoce, ele não estava tangível, quer dizer o quê? Que ela, se ela fosse tocar nele, provavelmente ela tocaria no nada, porque não era uma materialização ainda tangível. Só que ele pediu para Maria de Magdala, né, ir avisar os outros, né, que voltasse lá para avisar os outros que ele estava de volta, né? E ela foi, não acreditaram nela e tal. Mas aí depois Jesus apareceu 2 vezes para os discípulos, né? Entrou num ambiente fechado, devia ser a casinha de Pedro. Ele entrou, né? Tudo fechado, apareceu e disse, né? Minha paz vos dou, soprando sobre eles, né? Na segunda vez, ele até permitiu que Tomé tocasse as suas chagas, né? Na primeira vez, Tomé não estava. Aí na segunda vez, Tomé que queria ver para crer, né? Por isso que fala, eu sou que nem São Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Aí Tomé, Jesus permitiu que ele tocasse na sua ferida, né? E aí ele acreditou, né? Só que Jesus falou assim, olha, bendito é aquele que não viu e creu. Né? Bendito é aquele que não teve que tocar nas feridas, nas minhas feridas, tal, para crer, né? Então, ainda hoje, né? Bendito é aquele que entende e acredita, mesmo sem ter tido fenômenos assim muito visíveis, alguma coisa muito assim irrefutável, vamos dizer assim, né? As pessoas estão atrás de provas irrefutáveis. Benditos são aqueles que acreditaram até sem ter as provas irrefutáveis. É isso que Jesus quis dizer, né? Bendito é aquele que não viu e creu, né? Porque ele acredita não pelos sentidos propriamente, não pela visão, pela audição, ele acredita pela inteligência, pelo raciocínio, pelo entendimento, pela lógica, né? Que a imortalidade tem, que a reencarnação tem, que a doutrina espírita tem, né? Não porque viu alguma coisa irrefutável, né? Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuando aqui, né? Restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes, né? Então olha só, né? Quando Jesus restaurou
enfermos, né? Pacificou aflitos. Em muitas ocasiões, segundo Aulus aqui, esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. Então, Aulus aqui, que é um espírito de muita condição no plano espiritual, nos ensinando, nos demonstrando, né? Nos lembrando que muitos que Jesus socorreu eram obsidiados. Assim como hoje ainda tem, né, os sofredores para todo lado. Muitos, a maioria obsediados, a grande maioria obsediados. Todos nós, pessoal, com as nossas dores morais, com os nossos conflitos afetivos, emocionais, todos nós, ainda obsediados. Quanto mais agudo é o processo de sofrimento, de depressão, de angústia, de complexo de inferioridade, né? E aí a gama de problemas, né? De ansiedade, maiores e mais complexos são as obsessões. Entendeu? E Jesus continua nos curando, Jesus continua nos tratando, Jesus continua tentando nos despertar. Né? Nas casas espíritas, quantas e quantas pessoas se aproximam, né? Trazendo essa influência espiritual, essas influências, e trazendo os problemas emocionais junto com essas influências espirituais. E aí vão entrando em contato com os conhecimentos espíritas, com o passe, com a palestra, com a oração, né? Com o conhecimento, com a mudança de hábitos, o entendimento do que se baseia a influência espiritual, né? E aí vai mudando os pensamentos, vai se desligando devagarzinho das influências negativas, né? Então vai saindo progressivamente das obsessões, ok? Então Jesus ainda continua nos tratando, né? Vamos lá. E além de surgir em colóquio com Moisés, materializado no Tabor, no Monte Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Então vamos entender aqui o que o Aulus está dizendo, né? Eu estou indo na sequência ali do livro, do capítulo 18, já caminhando para o término do capítulo, tá, pessoal? O livro tem em formato virtual para quem quiser, né? Então veja bem, pessoal, primeira coisa que ele falou aqui, né? Que Jesus ele surgiu em colóquio, em conversa com Moisés, materializado no Tabor, no Monte Tabor, né? Então Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, que estavam sempre com Jesus. Pedro, Tiago e João, ele era a tripla de amigos ali, que estava sempre nos momentos mais importantes com Jesus. Queremos crer que, inclusive, eram auxiliares ali, nos fenômenos que Jesus proporcionava. Provavelmente Pedro, Tiago e João eram médiuns ali que auxiliavam Jesus, fornecendo certos recursos também. Então, Jesus não foi Jesus porque ele não precisou de ninguém. Jesus foi Jesus porque ele se utilizou da ajuda toda das pessoas a quem ele tinha autoridade, sejam materiais, sejam espirituais. Né? Jesus não se notabilizou por não precisar de ninguém, por fazer tudo sozinho. Jesus se notabilizou por extrair o melhor de encarnados e desencarnados, trabalhando a favor da sua doutrina de amor, certo? Então ele precisava de ajuda também, né? Inclusive enviou os discípulos para pregarem em seu nome, né? Demonstrando que Jesus não ia fazer tudo sozinho, né? Então ele foi treinando os discípulos para trabalharem, inclusive posteriormente à sua morte, ao seu desencarne, né?
Então Jesus foi um grande líder que treinou também, né? Que promoveu as pessoas que estavam ao seu redor de necessitados para trabalhadores, né? Isso é importante. E quando ele subiu com Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor, lá narra o Evangelho, né? Que na própria Bíblia, né? Narra que apareceu de um lado Moisés e do outro lado Elias. Elias tinha vivido uns 400 anos mais ou menos antes que Jesus, e Moisés 1.500 a 2.000 anos talvez antes de Jesus, aproximadamente aí, né? Bastante, né? E os dois apareceram nitidamente, os discípulos viram. Tanto eles viram, a energia parece que estava tão gostosa ali. Imagina, você está com Jesus, com Moisés e com Elias, né? Três espíritos de alta grandeza, né? Imagina a energia como é que estava, né? E Pedro até falou assim, Senhor, é tão bom aqui, né? Nós vamos passar a noite aqui, vamos fazer 3 tendas, uma tenda para Moisés, uma tenda para o Senhor e uma tenda para Elias. Nós vamos armar umas barraquinhas aqui, nós vamos passar a noite aqui, tá tão gostoso, né? E aí Jesus estava naquele estado, né, de concentração e tal. Daqui a pouco começou a se desfazer, né? Ficou uma nuvem esbranquiçada, devia ser ectoplasma, né? E aí desapareceram as formações, né? Os agêneres ectoplásmicos, né? Porque eram 2 agêneres ectoplásmicos. Eram 2 formações ectoplásmicas, de Moisés e de Elias. Jesus estava ali no seu corpo físico, né? Embora esse momento seja chamado de transfiguração do Tabor, né? Porque Jesus também, não apenas Moisés apareceu e Elias, mas Jesus se transfigurou, né? Jesus apareceu numa radiância, ele deve ter permitido que os discípulos o vissem de uma forma diferente, né? Com a sua irradiação, com o seu corpo espiritual, de uma forma luminosa, dizem que era uma luz resplandecente, né? Então ele deve ter permitido que eles vissem ele dessa forma mais espiritualizada, né? Pelo que dá a entender no Evangelho, né? Ok, pessoal? Então, isso aconteceu, né, com Jesus, com Moisés e Elias, e depois o próprio Jesus veio ressuscitado, não com o seu corpo físico, né? O corpo físico dele, há uma polêmica, né? Onde é que foi parar o corpo de Jesus, né? É uma polêmica. Os tradicionais da religião dizem que Jesus voltou com o seu corpo, né? Então eles falam que a ressurreição, né, ele voltou com o seu corpo. Dentro do Espiritismo, nós não acreditamos que ele voltou com o seu corpo, né? Tem um dos amigos de Jesus, um dos simpáticos à doutrina de Jesus, que tinha muito dinheiro, não estou me lembrando do nome dele agora, acho que é José de Arimateia. José de Arimateia. Que tinha dinheiro e solicitou que pudesse pegar o corpo de Jesus para enterrar, para sepultá-lo em outro lugar, né? Então, há essa possibilidade também de José de Arimateia, que ele foi requisitar o corpo de Jesus, né? O fato é que chegaram no sepulcro, ele não estava aberto, e diz até o Evangelho que haviam seres luminosos à porta do sepulcro, os guardas até se assustaram, né? Isso tudo está na Bíblia, né? Então, mas o próprio Jesus reapareceu. Nós acreditamos que reapareceu espiritualmente, a princípio não tangível, depois ele apareceu de uma forma tangível, tal. Mas não importa, o que importa é que ele demonstrou que a morte não existe, né? Ele veio demonstrar que nós somos eternos, né? E que nós não deveríamos temer aqueles que matam o corpo. Ele até disse isso, não temei aquele que mata o corpo. Antes temei
aquele que pode rebaixar a alma e fazer-vos lançar no fogo do inferno, né? Na jena, na verdade ele falou na jena, né? Vocês entendem? Quer dizer, a gente não deve temer aquele que pode matar o corpo, mas antes nós devemos ficar mais atentos para aqueles que podem nos rebaixar a alma. Como assim, Alexandre, rebaixar a alma? Aqueles que podem nos induzir, aqueles que podem nos induzir à prática do mal. Isso é pior do que perdermos o corpo físico. Porque a gente perde o corpo físico para continuar vivendo espiritualmente, e se a gente morrer com a consciência tranquila, né, graças a Deus, né, estaremos na vida espiritual com a consciência tranquila. O problema é quando a gente vai se deixando arrastar pelo mal. Esse é o problema, tanto aqui na Terra quanto fora da Terra, né, quanto na vida espiritual. Então aí Jesus falou, esse é temei, aquele que pode vos arrastar para o fogo do inferno, né? Ok? Ok. Tá certo. Ele veio, inclusive, fortalecer o coração dos seus discípulos, né? Porque eles ficaram desesperados, amedrontados, desorientados, né? Ficaram aflitos com a situação. Não é Jesus que veio para nos salvar, que veio dando inúmeras demonstrações do seu poder, né? da sua elevação e tal, e morreu daquele jeito. Então eles ficaram muito preocupados, né? Mas aí Jesus veio demonstrar que ele venceu a morte, né? E que a sua doutrina de amor era justamente, ela tinha como fundamento a imortalidade. Porque muitas vezes nós não seríamos vitoriosos na matéria, como não somos. Muitas vezes nós somos prejudicados na matéria, nós somos mortos, nós somos enganados, muitas vezes isso vai acontecer, né? Só que isso não quer dizer que está dando tudo errado, né? O fato de Jesus ter morrido não quer dizer que deu tudo errado. Pelo contrário, ele passou por essa situação para demonstrar que aqueles que matam o corpo não são os vitoriosos. Vitoriosos são aqueles que fazem o bem e que vão continuar vivendo após a morte. Todos vamos continuar vivendo, não façamos o bem ou não, né? Mas que voltam para demonstrar com amor no coração, com perdão, com indulgência, né, com renúncia, como Jesus fez. Essa é a verdadeira vitória. Aqui na Terra a gente quer vencer sempre, né? E a gente não gosta de perder, né? Quando a gente vê alguém que faz o mal, que está crescendo, alguém que faz o mal, que está famoso, alguém que faz o mal, a gente fica preocupado, a gente fica aflito, indignado, né? Mas como é que pode e tal? Porque a gente acha que a gente tem que vencer sempre, que o bem vai vencer sempre aqui na Terra, mas não é assim. Nem sempre o bem vai vencer imediatamente na Terra. E nós temos que estar preparados para isso também. Vocês entendem? Nem sempre isso vai acontecer. Aliás, muitas vezes, muitas e muitas vezes não acontece. Jesus foi um exemplo disso, né? Então ele foi assassinado, né? Mas a sua doutrina floresceu e passados 2000 anos nós ainda estamos falando sobre Jesus. É a prova de que ele venceu o mundo, né? Venceu a inferioridade do mundo, não é? Oi, Marina, você colocou aqui, Alexandre, como o Espiritismo vê a cremação do corpo quando desencarna? Olha, Marinês, segundo a informação que eu tenho, o Emmanuel nos diz para a gente aguardar por 72 horas para a cremação, né? Então, conforme eu me lembro, ele coloca dessa forma, né? Para a gente aguardar. Por quê? Porque morrer é uma coisa, né? Desencarnar é outra, né? Desencarnar é desligar-se da carne, num sentido
né? Do fato ali mesmo, né? É desencarnar, é sair da carne, né? E esse processo de sair da carne, ou seja, de você se desligar mais profundamente dos fluidos materiais, você realmente se distanciar mais do corpo, você não ter mais reflexos ali do que o corpo passa, isso vai um tempinho maior, né? Por isso que no caso de cremação, Emmanuel sugere que a gente espere 72 horas. Né? Sinal que pode haver algum desconforto, né? No processo de cremação, que pode gerar no espírito algum incômodo, algum desconforto, algum tipo de sofrimento. Né? Ok? Então, isso é o que me lembrei agora, né? Vamos ver aqui, vamos continuar. Tá. Aí, chegando à fase terminal da reunião, que eles estavam no meio de uma reunião pública, né? Gabriel controlou o cérebro da médium, Ambrosina, e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos do mentor estavam concluídos. Né? Porque era uma reunião pública, o Gabriel era o mentor ali daquela reunião, o espírito mais elevado ali daquela reunião, e a Ambrosina é a médium, dizem que é o Chico Xavier, né? E o Gabriel seria o Emmanuel, né? Então a médium Ambrosina, né? O Gabriel tomou o braço dela, controlando o cérebro dela, né? Porque na parte do cérebro você tem a parte motora, o controle, né? De alguns movimentos voluntários, tá? Que é no cérebro que está localizado. Então, quando eles querem ter uma ação mais física sobre nós, controlando o braço para escrever, a mão para escrever, eles podem acionar no cérebro, né? Só que aí no caso é uma escrita mais mecânica que a gente fala, né? Não é uma escrita tão intuitiva, é uma escrita mais mecânica, ou seja, né, o médium pode estar com os olhos fechados e o espírito é que vai controlando a escrita, tá? Você tem a mecânica, semimecânica e a intuitiva, né? O Chico Xavier tinha momentos que ele era de uma mediunidade mais mecânica, em termos de psicografia, e ele oscilava entre semimecânica. Tem um livro muito interessante que se chama A Psicografia à Luz da Grafoscopia, tá? Inclusive um amigo nosso da cidade de Londrina, um professor de grafoscopia. Grafoscopia é aquela ciência que você estuda a escrita, a assinatura das pessoas, para ver se o cheque foi a pessoa que escreveu mesmo, não foi, que assinou mesmo, não, o documento, não assinou, tal. São os peritos em grafoscopia, né? E o Carlos Augusto Perandrea, da cidade de Londrina, não sei se até está vivo ainda, mas ele era um perito, ele escreveu um livro sobre as cartas de Chico Xavier, fazendo uma análise grafotécnica sobre a psicografia do Chico Xavier, muito interessante. Então ele foi detectando certos detalhes aí da psicografia do Chico, né? Ele viu, por exemplo, que o Chico, quando ele estava no começo da noite, porque ele começava a psicografar no começo da noite e ia até a madrugada, psicografando, né? Altas horas da madrugada estava lá o Chico psicografando, né? E a assembleia lá, recebendo as mensagens e tal. Então, o Pedro Andréa, ele percebeu que no começo da noite era mais o Chico que escrevia. Então, era uma psicografia semimecânica. Só que à medida que ele ia cansando, os espíritos assumiam mais a escrita. E ela se tornava mais mecânica. Olha que interessante, né? E é bem coerente, né? Porque o Chico ia cansando, os espíritos iam dando uma ajuda adicional para que ele escrevesse, né? Isso tudo está documentado, né? Um livro muito interessante. Então, o Gabriel escreveu, né, através da Ambrosina, tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente, e depois de alguns minutos
estava concluído. Vamos ver o que ele disse aqui. A médium levantou-se então e passou a ler em voz alta a mensagem do Espírito, né? Meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados da Terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Né? Vamos analisar isso aqui então, né? O Espírito dizendo, já começando com um conceito bem importante, que tem a ver com a função da mediunidade, né? Que diz, olha, não procurar na mediunidade a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas procuram na mediunidade os seus interesses materiais, né? E como elas costumam trabalhar na base da troca, o comércio aqui na Terra, né? Eu pago, eu recebo e tal. Muitas pessoas ficaram viciadas nessa troca, né? E querem fazer com a mediunidade o mesmo procedimento. O que está errado, né? Nós não devemos comercializar com os bens espirituais. Por isso que Jesus falou, dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, os dons espirituais, a mediunidade, ela é uma coisa sagrada, que nós não devemos jamais associarmos com os interesses humanos, os interesses imediatistas do ser humano, né? Quantas e quantas pessoas ficam preocupadas em buscar a mediunidade, em buscar as orientações dos espíritos para problemas afetivos que cabe a ela resolver. Se ela vai ficar mesmo com tal pessoa ou se não vai ficar com tal pessoa, se ele é a pessoa certa para ela ou para ele, né? Se deve casar, se não deve, né? Quantas pessoas buscam na mediunidade, e aqui eu não estou falando exatamente na doutrina espírita, nos médiuns espíritos, mas também, né? Buscam na mediunidade, buscam na casa espírita, na doutrina espírita, gratificações que elas possam ter financeiras. Busca a ajuda dos espíritos para que as coisas possam dar certo financeiramente, né? Em algumas situações, é claro que quando nós estamos desequilibrados, né, quando nós estamos obsediados, é lógico que quando nós nos desarmonizamos, muitas vezes a área financeira pode se desarmonizar também, né? Pode se desequilibrar também. Por quê? Porque a vida toda nossa está desequilibrando. Então é lógico que em melhorando a nossa condição espiritual, nosso equilíbrio, nosso discernimento, nossa tomada de decisão, a intuição, tudo isso pode ajudar também a nossa vida em todos os aspectos, né? Agora, muitas pessoas querem buscar nos espíritos auxiliares para melhorar de vida, vamos dizer assim, né? Eu quero buscar as forças transcendentes para me ajudarem para eu melhorar de vida, porque eu estou precisando de ajuda extra aí para melhorar de vida, né? E não é exatamente esse o objetivo da doutrina espírita, nem dos espíritos amigos. É nos ajudar a melhorar internamente, né? Lógico que nós vamos ter o necessário para nós, temos que aprender a viver com equilíbrio, com discernimento, a lidar com os nossos impulsos de comprar, de vender, de fazer. Tudo isso nós estamos aprendendo, né? Mas a função dos espíritos e da mediunidade na nossa vida não é para a gente obter vantagens agora do plano espiritual, né? Os espíritos amigos, os espíritos mais evoluídos, eles sempre se retraem a essa nossa intenção de explorá-los, né? Para que nós estejamos melhores, né? Melhores assim, a gente possa melhorar a nossa vida usando os espíritos, né? Não é esse o objetivo, né?
Ok. Então vamos ver, né? O que mais ele falou aqui? Então, meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, né? Mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Né? Quer dizer, aproveitar da mediunidade, da reunião mediúnica, do contato com os espíritos, para praticarmos a caridade através da mediunidade, da doutrinação, né? Do auxílio espiritual que a gente possa prestar. Né? A gente acaba sendo muito auxiliado pelo quanto a gente auxilia também. Né? Então, isso é que nós deveríamos buscar. Por exemplo, os livros mediúnicos, né, de Chico Xavier, de tantos outros que tem por aí, quanto eles podem nos auxiliar espiritualmente, para que nós tenhamos mais discernimento no agir, no falar, no sentir, no fazer. Quer dizer, esse é o uso mais virtuoso da mediunidade, né? É utilizar os frutos da mediunidade para nos tornarmos melhores. Né? Esse é o grande objetivo. Né? Não transformar nossa vida material somente em algo melhor. Né? Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de lutas em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Né? Esse é um dos problemas, é um dos desvios que podem ocorrer no trato com a mediunidade. Às vezes a pessoa tem uma mediunidade boa, que poderia produzir, né, muitos frutos bons de socorro, de caridade, até de canalização de conhecimentos, de livros e tal, né? Só que acaba se restringindo quase que absolutamente, se transformando num oráculo, vamos dizer assim, em que as pessoas fazem fila para receber notícias, né, de parentes desencarnados, para saber como é que está esse, como é que está aquele, né, ou ter aquilo que eu estava falando, né, de ter soluções para os seus problemas. O que é melhor eu fazer? E o duro é que, em muitas situações, os espíritos que respondem a esses questionamentos não são propriamente espíritos elevados. São espíritos que gostam de dar palpites na vida das pessoas. Então, quem vai responder a esse tipo de apelos constantes, essa transferência de responsabilidade para os espíritos, quem vai responder isso não são os espíritos elevados, são os espíritos pseudo-sábios, né? Aqueles que tentam enganar a boa-fé das pessoas. Né? E isso tem, em muitos lugares, tem situações que vão caminhando para isso. Né? E devagarzinho o médium vai se envaidecendo desse tipo de situação e cada vez mais as pessoas vão procurando, né? Porque isso agrada a elas e envaidece o médium, envaidece os espíritos também que gostam dessa situação. Mas isso não é uma situação de elevação. Né? Os bons espíritos, pessoal, eles nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Eles são muito comedidos ao falar, ao dar informações para nós. E às vezes um médium mais invigilante, ele começa a falar do passado da pessoa, às vezes até do futuro da pessoa. Começa a falar dos problemas do presente, assim, interferindo mesmo no livre-arbítrio das pessoas. E as pessoas vão devagarzinho, essas que gostam de consultar os ditos médiuns dessa forma, elas vão se tornando sempre mais e mais dependentes desse tipo de médium e de mediunidade que se expressa dessa forma. Né? De modo que elas vão deixando de exercitar a capacidade de entendimento delas, de escolha, de discernimento e tal, para ouvir sempre o conselho do médium e do espírito que fala através do médium. Vocês entendem o perigo que é, o problema que é isso? Né?
Então, às vezes, passa a vida inteira a pessoa dependente do dito médium, não faz uma coisa sem perguntar para o médium. Se vai comprar, se vai vender, se vai mudar, o que, que vai fazer, tem que sempre perguntar para o médium, porque... Então, é o que o Espírito está dizendo aqui, né? Não venhamos a transformar companheiros de ideal e de lutas em oráculos e adivinhos, com esquecimento dos nossos deveres na elevação própria. Né? Então, eu vou lá no médium para pedir que ele ore por mim. Mas por que eu não oro por mim? Por que eu vou pedir para o médium lá para ele orar por mim? Mas eu atribuo um poder excepcional àquele médium, àquele espírito que fala, né? Para que ele ore por mim. Né? Veja a dependência que vai se estabelecendo. Isso é assunto para a noite inteira aqui, né? Nós não vamos ter essa possibilidade, mas vocês entendem, pessoal, o problema que é essa coisa de ficar consultando o espírito, né? O trato, quem participa com a gente das reuniões mediúnicas sabe como é que a gente lida com os espíritos e sabe que não é, né? Sabe que não é dessa forma que nós fazemos, né? Nos nossos grupos mediúnicos. O objetivo é atender os necessitados, é socorrer os doentes do plano espiritual e os doentes do plano material também, né? É ajudar a saúde e o equilíbrio das pessoas. Jamais a gente fica lá consultando os espíritos para que eles digam o que a gente tem que fazer. Né? Inclusive com relação à casa espírita, nós não devemos chegar perguntando para os espíritos, transferindo a responsabilidade para os espíritos. E ainda quando a gente pergunta alguma coisa invigilantemente, inadvertidamente, a gente, ao longo da minha vida de participante de reunião mediúnica, eu já vinha perguntar alguma coisa que os espíritos se retraem, os bons espíritos falam assim, Alexandre, façam como vocês acharem melhor, né? A gente inexperiente, né? Então a gente fala, o que vocês acham? A gente devia fazer assim, sabe? Aí os espíritos, Alexandre, façam como vocês acharem melhor, desde que vocês se deem bem uns com os outros e seja um trabalho, né, que vocês gostem de realizar, tal. Então isso a gente foi aprendendo que os bons espíritos, eles não ficam dizendo para a gente o que a gente deve fazer ou não, senão isso geraria, né, dessa forma, geraria uma dependência muito grande, né, por parte dos encarnados, né? Nós somos doidos para criar uma dependência, viu? Porque se der alguma coisa errada, foi o Espírito que falou. Foi o Espírito que falou para fazer assim, né? Se dá certo, eu volto, né, para pedir mais conselho, né? Não é fácil, né? Nós somos danadinhos, viu, pessoal? Então nós não devemos. Tem gente que não pode ver um médium na casa espírita, né? Que já começa a grudar no médium para saber as coisas do médium. E vai perguntar da família, de namorado, de não sei o quê, porque a pessoa demonstra ter uma certa percepção, tá? Ela já começa a se encantar, aí gruda no médium ali para ter informações privilegiadas, vamos dizer assim, né? Deixa eu ficar junto com a pessoa porque ela tem informações privilegiadas e tal, né? E isso nós não devemos fazer, né? Transformar as pessoas em oráculos, né? Que você vai consultar os espíritos, né? Transformar os médiuns em adivinhos, não é isso que a gente deve fazer, não. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo incessante. Então, o Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo. Nós dizemos, né, que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que não eu, é um outro Consolador, né, que vos ensinará todas as coisas. Então está dizendo que é uma doutrina, está dizendo que é um pensamento, né? Vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Nós entendemos que é o
o Espiritismo, né? Consolador prometido por Jesus, né? Que no momento certo explicaria tudo, né? O que ele já havia falado e ensinaria muitas outras coisas, né? Só que isso tudo não para gerar dependências em nós, né? Mas para nos fazer crescer em termos individuais e coletivos, né? Para que nós desenvolvamos a nossa consciência, o nosso entendimento, né? O médium, a gente vê uma característica dos médiums elevados, dos médiums que cumpriram a sua missão. Você pega, por exemplo, o Chico Xavier, você pega o Divaldo Franco. São médiuns que recebem cartas de parentes, mensagens dos espíritos, livros aos montes, né? Uma mediunidade incrível, né? Mas são médiuns altamente gratos à doutrina espírita. São médiuns espíritas, comprometidos com a doutrina espírita. Eles atribuem não a eles tudo o que eles fizeram, eles atribuem à doutrina espírita, que deu suporte para eles trabalharem, que deu discernimento através dos espíritos amigos, através dos livros que eles também leram, dos ensinos que os espíritos deram. Vocês entendem? Então, esses médiuns equilibrados, elevados, eles são profundamente gratos, os médiuns espíritas, né? São profundamente gratos à doutrina espírita e falam em nome do espiritismo, né? Falam em nome dessa doutrina, do conhecimento espírita, estimulam as pessoas, né? A prática do bem dentro das casas espíritas, em toda parte, mas querem o avanço da doutrina espírita, querem a melhora das casas, estimulam as pessoas a participarem, né, do movimento espírita, das casas espíritas, o trato com a mediunidade, né? Esse é um traço muito nítido que a gente vê em Chico Xavier e em Divaldo Pereira Franco. Até hoje o Divaldo está lá já de idade e está falando nos eventos espíritas, falando bem do espiritismo, falando bem da doutrina, né? Estimulando novos participantes, estimulando novos trabalhadores, novos médiuns. Tá? É uma coisa que a gente tem que observar, né? Médiuns tem em toda parte, dentro e fora do espiritismo. Médium espírita é aquele que é comprometido com a doutrina espírita. Ele respeita outros médiuns de outras religiões, né? Outros modos de pensar, mas ele se sente profundamente grato ao espiritismo, né? E trabalha nesse sentido, né? De desenvolver a doutrina espírita, até quando desencarna. Porque como a gente vê nas próprias obras espíritas, né, do Divaldo Pereira Franco, tem os espíritos espíritas, né? Tem aqueles espíritos que continuam trabalhando pela doutrina espírita, né? Porque são profundamente gratos, né, a tudo que receberam durante a sua vida, né, dentro da doutrina espírita, né? Maria Lígia colocou: médium também tem que saber se comportar, né? É verdade, Maria Lígia. Assumir responsabilidades é complicado em qualquer assunto, né? Então, e o médium, em nome da doutrina espírita, ele precisa estar ciente do que ele está fazendo, né? Nós não devemos, por exemplo, usar a doutrina espírita, usar as casas espíritas, usar o movimento espírita, para depois chamar os espíritas para outras coisas que não tem a ver com o espiritismo, né? Às vezes a pessoa cria lá um movimento particular dela lá, ela usa as casas espíritas, usa o movimento espírita, usa, né? E às vezes a pessoa nem se designa mais espírita, né? Então são coisas que é necessário a gente parar e refletir, né? Porque médiuns tem em toda parte. Médiuns. Agora, médiuns espíritas comprometidos com a doutrina espírita, né,
é diferente, não é em todo lugar que você vai achar, né? O Fabiano se autorrespeita também, né? Que tem a humildade, né? É verdade, Fabiano, exatamente. É isso mesmo, né? Aliás, a humildade é o traço mais característico e mais importante, vamos dizer assim, do médium é a humildade. Porque o médium é intermediário, não é ele. É o que ele está recebendo, né? Então, se o médium não for humilde, ele vai sempre achar que é ele que é o dono de tudo que ele está fazendo. E aí já começa o grande erro, né, Fabiano? Então, ok. Já estamos terminando aqui, pessoal. Mas é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, né? Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada um de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Quer dizer, nós nos ajudarmos uns aos outros, isso é uma lei de fraternidade, né? Dentro do espiritismo, entre as religiões, uns com os outros, dentro de casa, né? Nós nos ajudarmos mutuamente, isso aí é imprescindível, né? Agora, cada um de nós, estou lendo aqui, ó, cada um de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Quer dizer, tem coisas dentro de nós que estão na essência da nossa programação, dos nossos deveres, das nossas necessidades. Não adianta a gente querer transferir para os outros, o outro decidir por mim, o outro dizer o que eu tenho que fazer ou não. É a minha relação com o Criador, é a minha relação com a espiritualidade, é a minha relação com a minha consciência. Não adianta eu querer transferir para os outros. Eu só vou conseguir confusão, né, dessa forma. Então eu tenho que aprender a ouvir a minha consciência, o meu discernimento, a bússola interior que todos nós temos. Todos nós temos uma bússola interna que nós temos que aprender a observar. Né? Ah, Alexandre, mas é difícil porque eu fico confuso. Mas é assim mesmo. Com o tempo a gente vai adquirindo maior discernimento, né? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui, que a gente ainda tem mais uns três, ainda tem mais uns 3 slides aqui, e a gente vai longe aqui ainda, né? Ok? A Mônica colocou, os espíritos têm tantas coisas importantes para trabalhar no benefício da humanidade, é verdade, Mônica. E criarmos portas, né? Criarmos janelas em nós para contactarmos com esses benefícios que eles podem trazer, é maravilhoso. É tudo que nós precisamos, né? É gerarmos elevação suficiente para nos tornarmos médiuns dos bons espíritos o tempo todo. Seremos os maiores beneficiados disso, né? Mas também geraremos benefícios para os outros o tempo todo, né? É o que os espíritos procuram, né? É o que os espíritos procuram, pessoas de boa vontade que tenham abertura, né, para captarem as boas ideias, as boas soluções, os bons sentimentos, os bons pensamentos, né? Então nós temos que estar abertos a isso, né? Nós temos que aproveitar o nosso tempo dessa forma. Ao invés de fazermos outras coisas, de baixarmos a nossa vibração com outros interesses inferiores, é cada vez mais elevar nossos hábitos, elevar o nosso pensamento, nossa leitura, né? O como a gente gasta o tempo, como a gente gasta as energias, para angariarmos o máximo de ligação com a espiritualidade maior, né? Ok. A Deuse colocou, me sinto tão em paz na doutrina, aprendi muito.
Quero aprender mais e saber qual a minha missão aqui na Terra. Que legal, Deus. Continua assim, né? Buscando, aprendendo e cultivando essa paz, né? E você continuando dessa forma, você vai ter cada vez mais clareza, percepção do que você veio realizar. Porque aquele que busca, acha, né? Então, se você continuar buscando assim, esse caminho interior de autoconhecimento, de melhoria, né? Cada vez você vai ter mais clareza do que você veio fazer. As confusões que a gente vive, que atrapalham o nosso discernimento, é justamente as confusões dessa vida material, das preocupações, das tensões, dos apegos, né? Que nos confundem. Mas quando a gente vai se elevando, aí a gente começa a ter cada vez mais clareza, tá? Então continua firme aí que isso vai te ajudar bastante. Ok. A Eliana colocou: acompanho Divaldo Franco em São Paulo, cidadezinha, há 33 anos. Quando ele vem aqui em São Paulo, estou sempre presente. Me ajudou muito nos dias difíceis de minha vida. Divaldo e Joana de Anjos, gratidão eterna a esses dois, a Deus. A mim também ajudou muito, Eliane, muito, muito, muito. Eu tava começando a fazer psicologia quando a Joana de Anjos começou a soltar os livros da série psicológica. Você imagina o quanto que me ajudou, né? Eu estava começando a estudar psicologia na UEL, Londrina, e os livros começaram a aparecer, né? Então, para mim, foi uma ajuda muito grande, um referencial que eu peguei ali e nunca mais deixei, né? Então, sou muito grato também a ambos, né? Ok. A Tânia colocou: sem a doutrina, provavelmente eu estaria louca, se estivesse viva. É isso aí, né, mano? Vai saber de nós, né? Onde estaríamos sem o Espiritismo? Eu também não sei, não. Né? No consultório mesmo, né? Nossa prática. Nossa, o quanto que me ajudou e ajuda até hoje, né? Eu sem conhecimento espírita não seria muita coisa, não, né? Não daria para fazer muita coisa, não. Pessoal, vamos finalizar então, né? Já estamos aí no nosso horário. Convido a todos para novamente agradecermos a Jesus pela oportunidade de hoje, pela chance que estamos tendo de aprender, de nos confraternizar, de vibrarmos na mesma sintonia de amor que todos nós sentimos neste momento, o mesmo amor que se irradia do nosso querido Mestre, que é canalizado por Ele, das fontes inesgotáveis da vida que vem de Deus, porque Deus é amor. E quando estamos alinhados nessa sequência de amor, nós passamos a sentir então essa energia poderosa que modifica as nossas vidas, que nos eleva, que nos pacifica. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, que estiveram e que estarão ainda. E que a tua luz nos ilumine, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então finalizamos. Obrigado a todos. Um grande abraço, pessoal. Que Jesus abençoe cada um de vocês, viu? E até a quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Um abração. Até mais.